Olá! O nosso trabalho é sobre política. Mas o que é a política? Política é, nos dias de hoje, uma disputa pelo poder interno, como aqui vos mostra. Mas o que nos interessa é a política da antiguidade, a política de Platão, Aristóteles, entre outros. Mas o que é política na antiguidade? Política vem da palavra polis, que significa cidade. Ou seja, na antiguidade, política se relacionava à cidade, aos cidadãos, às pessoas em geral que lá viviam. Alguns significados importantes para compreender este vídeo. Meu Gil, o que é poder? Poder é a capacidade ou a possibilidade de produzir efeitos desejados sobre um indivíduo ou um grupo humano. É necessário para exercê-la que tenha força entendida como um instrumento de poder. A legitimidade nos estados teocráticos, o poder legítimo vem da vontade de Deus. Nas monarquias hereditárias, a legitimidade passa de geração em geração. Nos governos aristocráticos, exerce poder apenas os mais ricos, nobres, fortes, até os da elite do saber. Na democracia, ele vem do povo. O que é governo? Governo é a organização... Por favor. Não pode ir. Governo é a organização que é a autoridade de uma unidade... Por favor. Pode ir. Obrigado, Carlos. É a organização que é a autoridade de uma unidade política. Democracia. A vontade é substituída pelo impulso guerreiro. Oligarquia. Os mais ricos governam para o próprio bem. Democracia. Deriva da palavra demos, que significa povo em grego. Reina a demagogia. Fala muito! Tu fala muito! Tirania. É o abuso da democracia. Ditadura. Governo que dá a uma pessoa poder absoluto. Kill the Jews! A democracia ateniense foi o tipo de governo que Platão e Aristóteles vivenciaram. Nesta democracia, os direitos só eram dados aos cidadãos, homens livres nascidos em Atenas, o que excluía os escravos, as mulheres e aqueles que ambos os pais não fossem cidadãos. Os membros do governo não eram eleitos, e sim votados. Todos os cidadãos podiam participar de assembleias, debates públicos, podendo até receber pela frequência. Os reis só podem ser reis se fossem filósofos. Deve-se saber, antes de entrar a fundo nos autores, que contrato social é a teoria que tenta explicar os caminhos que levam as pessoas a formar estados ou manter a ordem social. Então, para você, o que é filosofia política? Pra mim, filosofia política é a valorização da reflexão filosófica, ou seja, pessoas comuns, vítimas do conhecimento imperfeito, devem ser dirigidas por aqueles que distinguem pelo saber, tá ligado? E daí a minha principal obra é a República, que ilustra o meu pensamento sobre a cidade utópica. E utopia significa em nenhum lugar, que justamente essa cidade que não existe é a cidade ideal. E também as minhas formas degeneradas de governo são timocracia, oligarquia, democracia e tirania. Mas para ti, Aristóteles, o que é a política filosófica? Cara, pra mim, política filosófica é a ciência que se tem por objeto a felicidade humana, ou seja, a eudaimonia. Para distinguir cada tipo de governo, eu uso o critério da quantidade, ou seja, o governo de um só, de pouco ou de muitos. E em seguida eu uso o critério da axiologia, que para mim é o homem é o animal político. É tipo assim, os homens não têm outra escolha a não ser viver em qualquer sociedade ou em sociedades de natureza política. E meu principal livro é a Política, que nele eu falo sobre os estados e suas várias classificações. E falo também sobre a política ideal, analisando a estrutura da melhor cidade. Olá, eu sou o Maquiavel. Hoje vamos aprender sobre políticas e algumas das suas definições. Para mim, um bom político é aquele que possui fortuna e virtude política, que é a capacidade de aproveitar as oportunidades para a conservação do poder político.
A arte política não deve se preocupar com a regulação justa das relações e nem com a boa-vinda dos cidadãos, mas sim com as regras para que o governo preza a manutenção do Estado. Minha principal obra se chama O Príncipe. Ela fala sobre um conjunto de ligações que consiste ou mantenha um principado, independente de que se adquira o principado por roubo, por herança ou por mérito. A sua posse faz do seu agente um príncipe. E não é um nobre que faz a política, mas sim a política que faz o nobre. Até mais, meus queridos. Olá, eu sou Montesquieu. E a minha política se baseia na separação entre poderes e atividades. Ela se aproxima dos ideais de uma aristocracia liberal. Ou seja, eu critico toda e qualquer forma de despotismo, mas eu prefiro a anarquia moderna. A principal obra é o Espírito das Leis, o qual trata das leis e busca compreender a diversidade das legislações existentes em diferentes épocas e lugares. Hobbes! Olá, meu nome é Hobbes. Minha filosofia provém de uma ideia em que o homem natural vive em guerra com os seus semelhantes. É a única maneira de garantir a paz, consiste na delegação de um poder absoluto. Então surge a seguinte frase: o homem é lobo do próprio homem. Para Hobbes, no estado natural, ninguém se ergue acima de ninguém, a não ser que alguém lhe faça mal. Eu sou Locke. Esse é meu tênis voador. Eu acho que o parlamento deve controlar o executivo e que o povo é quem aceita o governo. O governo não tem direito de se rebelar. Eu sou Locke e eu não gosto do absolutismo. Para Locke, o contrato social surge de duas características: a confiança e o sentimento. Rousseau! E aí, Tosmel? Eu sou o Rousseau. Eu defendo o poder do povo, o qual é um corpo coletivo capaz de decidir o que é melhor para o todo social. Entre uma das minhas ideologias está a democracia direta e a propriedade. Democracia direta antecipa algumas críticas que o socialismo faz no liberalismo. E propriedade é a causa da desigualdade, concepção individualista da sociedade. Para Rousseau, no contrato social, os bens são protegidos e a pessoa, unindo-se a outras, obedece a si mesmo, conservando a sua liberdade.